Nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, né? Hoje nós vamos falar de mais um atributo do nosso Deus. Hoje nós vamos falar da fidelidade. Vamos falar da fidelidade do nosso Deus. E esse atributo da fidelidade de Deus, eu acredito ser o atributo mais falado. Todos nós já ouvimos falar deste atributo de que Deus é fiel. Deus é fiel. Quantos aqui que já viram escrito assim atrás de um carro? Deus é fiel. Deus é fiel. Quantas pessoas às vezes tatuam no corpo? Deus é fiel. Às vezes você está passando uma luta, aí você chega e conta para o seu amigo, nossa, estou passando isso, isso, isso. A pessoa fala o quê com você? Deus é fiel. Né, Celina? Deus é fiel. Isso vai passar. Outro tempo virá. E você, às vezes, conquista algo. Conquista um casamento, né, Rafa? Aí você fala o quê? Deus é fiel. Então, nós temos sempre ouvido ou lido em algum lugar que Deus é fiel. E falar dessa fidelidade de Deus enche o nosso coração. Quando nós falamos, Deus é fiel, como é que o nosso coração fica? Alegre, esperançoso, cheio de gratidão. Quando nós falamos, Deus é fiel, gera em nós fé, gera em nós alegria, gera em nós esperança. Porque nós sabemos que nós estamos falando de um Deus que não muda, Ele é fiel e ponto. Apesar de muitas das vezes nós falharmos, mas o nosso Deus não falha, Ele é fiel. Esse atributo de Deus, ele é um atributo comunicável. Então, nós também, filhos, podemos ser fiéis. Gálatas 5, 22, fala do fruto do Espírito, e lá está escrito fidelidade. Nós devemos nos relacionarmos uns com os outros e com Cristo com fidelidade. Mas, às vezes, nós falhamos nessa fidelidade. Nós falhamos. Quantas vezes nós, às vezes, combinamos algo com alguém, mas na hora H não dá para a gente ir. Quantas vezes combinamos tantas coisas, mas acontece um imprevisto e o outro, não podemos estar ali. Falhamos nisso. Os pais, nós que somos pais, quantas promessas às vezes nós fazemos para os nossos filhos? Amanhã, filho, amanhã eu te dou esse brinquedo, quando ele pede alguma coisa, não é? Amanhã, filho, a gente vai em tal lugar. Amanhã, filho, a gente resolve isso. E nem sempre dá para você, dá para ele aquele brinquedo, dá para você dar ele aquele presente, nem sempre dá para você ir com ele àquele lugar. Nem sempre você consegue cumprir aquela promessa que você fez ao seu filho, ao seu parente, ao seu amigo, alguém que você estima. Não é porque você está enrolando aquela pessoa, falando amanhã, amanhã, não. Você realmente quer amanhã fazer aquilo que você está falando. Só que, às vezes, não tem condição para fazer. E você não consegue ser fiel àquilo. Quantos são os votos realizados no matrimônio? Eu acredito verdadeiramente que os votos feitos no matrimônio, verdadeiramente, tanto o marido, tanto a esposa, quando eles fazem aquele voto, eles estão querendo cumprir aquele voto. Eles não fazem aquele voto de forma leviana. Estou fazendo esse voto por fazer. Não, verdadeiramente nós casamos e queremos ficar casados até que a morte nos separe. E, às vezes, aquele voto ali que você faz o voto que vai amar, que vai respeitar, que vai cuidar, que vai zelar, que vai alimentar, que vai dar o sustento, que vai ser o suporte, que vai tratar com amor, que vai tratar com carinho. Mas, às vezes, vem um dia mau, e naquele dia mau, você acaba dando para a pessoa uma resposta mais ríspida. Talvez naquele dia que você está impaciente, ou passando por alguma tribulação, você fala com a pessoa de uma forma que não deveria falar. Você não está sendo fiel,
o voto que você fez no altar. Você não está conseguindo honrar com aquela fidelidade aquilo que você prometeu que você faria. Mas com o nosso Deus não é assim. Essa característica de Deus de ser fiel, Ele é absolutamente fiel, confiável, Ele não muda, Ele é fiel. Se Ele falou que vai nos tratar com amor leal, Ele vai nos tratar com amor leal. Se Ele falou que vai perdoar todos os nossos pecados, Ele vai perdoar todos os nossos pecados. Se Ele falou que está indo à nossa frente preparar um lugar onde nós vamos passar com Ele a eternidade, Ele está preparando esse lugar para nós passarmos com Ele a eternidade. Ele é fiel, independente da nossa infidelidade. Eu quero ler o que está aqui em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se somos infiéis, Ele, nosso Deus, nosso Pai, Ele permanece. É o caráter dele, é a essência dele. Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Se Deus não é fiel, ele deixa de ser Deus. Se Deus faz uma promessa e não cumpre como nós fazemos, ele deixa de ser Deus e passa a ser como nós. Deus não é assim. Deus, ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Por isso ele cumpre as promessas, por isso ele cumpre o que ele diz. Quando Deus disse que iria libertar o seu povo que estava no deserto, ali no Êxodo, eu estou ali vivendo, naquela situação de escravidão, e Deus falou, eu vou libertar meu povo. Ele libertou o povo? Libertou o povo. Ele cumpriu a promessa. Nosso Deus, ele é fiel para com ele mesmo. Às vezes, nós temos essa forma errônea de pensar que aquela frase que a gente vê atrás do carro, Deus é fiel. Queridos, Deus não é fiel àquela pessoa que está ali conduzindo o carro. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele não nega a Ele mesmo. O nosso Senhor, Ele diz na palavra dEle que Ele envia anjos a guardar-nos, a nos protegermos, a livrar-nos do mal. Então, muitas das vezes, aquele caminhoneiro, uma situação, ele pode sofrer um acidente, nada aconteceu com ele. Aí ele fala, é porque estava escrito Deus é fiel. Não, não é porque estava escrito Deus é fiel. É porque a essência do nosso Senhor, em nos proteger, em nos guardar, Ele cumpre a palavra dEle. Muitas vezes, nós temos esse pensamento errôneo de achar que Deus é fiel a mim e não a Ele mesmo. Por causa da forma que nós estudamos a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o que nós encontramos? Nós encontramos a fidelidade de Deus. Nós encontramos ali um Deus fiel. Mas, muitas vezes, nós abrimos a Bíblia e começamos a estudar a palavra buscando uma direção. Deixa eu ver aqui como a pessoa que eu posso escolher para casar. Deixa eu escolher aqui um emprego, deixa o que eu vou fazer amanhã. Nós não paramos para olhar e estudar e meditar na Bíblia, buscando um relacionamento com Deus. Aí que está o nosso erro. Quando nós queremos conhecer alguém, nós precisamos começar um relacionamento buscando saber quem é aquela pessoa. Quando eu conheci o Anderson, eu queria saber quem ele era. Qual era o caráter dele. Ele é um homem que trabalha, ele é um homem fiel, ele é um homem mulherengo, ele é um homem à toa, ele é um homem que não dá valor à esposa, ele é um homem que não tem compromisso com Deus. Quem é o Anderson? Então, eu desenvolvi com ele um relacionamento. E ele é um homem trabalhador, ele é um homem lindo, um homem maravilhoso, ele está aqui na frente. Ele não tem nenhuma dessas características que eu falei, é tudo ao contrário. Eu sou suspeita. É muito amor mesmo.
Então, queridos, eu me relaciono com Ele sabendo quem Ele é. E é assim que nós devemos ler a Bíblia. Espera aí, quem Deus é? E quando eu leio aqui o que nós acabamos de ler, esse texto de 2 Timóteo 2:13, fala assim, olha, aqui está dizendo que Deus é fiel. Mas aqui também está falando quem eu sou. Então, a Bíblia, ela revela quem Deus é, mas fala quem eu sou também. Então, a Bíblia está me falando aqui, olha, se somos infiéis, porque certamente uma vez ou outra vamos ser infiéis, então eu olho e falo assim, Senhor, eu posso pecar, eu posso errar, sou pecadora, sou infiel. Mas o Senhor permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, você fez a leitura certa do texto. Você olhou e viu quem Deus é, quem é você e o que Ele faz e fez por você. Ele permanece fiel, mesmo quando você não consegue ser fiel a Ele. Acabamos de falar de dízimos, né, e ofertas. Queridos, é uma matemática que ninguém explica. Quando nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, a gente não sabe explicar isso, a gente só sabe de que Deus é fiel também. Deus é fiel, Ele não deixa faltar nada. Mas há situações que às vezes você não tem o dinheiro para dar o dízimo, você não tem o dinheiro para dar a oferta, e você acha que é por conta disso que você vai passar fome? Deus permanece fiel, mesmo quando você não tem condição de ser fiel. Porque às vezes tem situações em que ou eu pago a conta de luz, ou eu dou o dízimo. O que você faz? Paga a sua conta de luz, procura a igreja, porque você está precisando de ajuda financeira. E nós não queremos ser ajudados. Muitas das vezes nós temos soberba no nosso coração. Aí a gente fala, não, eu vou dar o meu dízimo e Deus proverá. Proverá o corte da conta de luz. Porque o que o nosso Deus está querendo fazer, queridos, é trabalhar em nós orgulho, sabe? O orgulho de que nós precisamos uns dos outros. E que não tem como andar realmente sozinho. Que realmente você precisa de alguém. Olha, pastor, eu tenho dinheiro para pagar minha conta de luz hoje, mas eu não tenho como comprar isso, isso e isso. Deixa eu ver com o que a igreja pode te ajudar. Talvez o irmão sabe fazer um serviço e não está trabalhando. E tem alguém aqui que precise dessa prestação de serviço. Se você comunica que você não está trabalhando, fica mais fácil de arrumar emprego para você, não fica? Mas às vezes nós não queremos mostrar a nossa vulnerabilidade de estarmos desempregados. E nós precisamos uns dos outros. Por isso que o Senhor ordena a bênção aqui entre os irmãos. Porque nós nos ajudamos. Porque nós ouvimos um ao outro. Ouvimos as queixas dos outros. Ouvimos os problemas dos outros. Não deixe de procurar ajuda. Às vezes, uma conversa de 30 minutos, num aconselhamento, vale muito mais que 10 anos de uma terapia. Queridos, eu não estou falando que terapia é errado, você deve deixar, não estou falando nada disso, eu estou te falando que a importância de você conversar com alguém que é seu irmão em Cristo, que pode te ajudar em oração, que pode te dar uma direção bíblica, que pode abrir os seus olhos de uma outra forma que você não está enxergando. Entenderam isso? E eu creio muito que Deus levanta pessoas para estar junto com a gente poder falar dos nossos perrengues. Vocês acreditam nisso também? Deus envia pessoas que são assim, você olha e fala assim, gente, Deus enviou esse anjo aqui, é essa pessoa, né? Você fala, essa pessoa está me ajudando aqui, esse perrengue meu. Eu estou confusa quanto a isso. E você conversa com a pessoa 2 minutos. A pessoa fala, mas se você fizer assim, você fala, nossa, resolveu meu problema de uma semana em 2 minutos. É a graça de Deus que derrama sobre nós sabedoria, discernimento. E eu creio nisso, que quando nós estamos conversando com os irmãos, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor nos dá palavra, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá discernimento. Mas é porque a gente nós não somos nada. A palavra diz que muitas vezes nós somos infiéis, mas aqui fala que nós estamos buscando um relacionamento com aquele que é fiel e não pode negar a si mesmo. Ele permanece, sempre será. Não importa aquilo que está acontecendo, o caos, nosso Deus permanece
E essa fidelidade de Deus está muito relacionada com o amor leal dele para conosco. Na Bíblia, quando a gente está estudando aqui, tem o livro de Oséias, profeta Oséias. Todo mundo conhece o livro do profeta Oséias, ou já leu, já viu alguma coisa lá. Então, quando a gente estava estudando, eu estava estudando, e algumas referências, vai para o livro de Oséias, falando da fidelidade de Deus. Quando você começa a estudar o livro, aí você encontra ali no livro, Deus falando com Oséias. Oséias, toma uma mulher da casa de prostituição, casa-se com ela e vai ter filhos. Você começa a estudar, Oséias casa com essa mulher, tem o primeiro filho que é dele, os estudos apontam que ela tem mais 2 filhos que não é dele. Ela abandona Oséias e vai para a prostituição e deixa ele, e vai viver ali, e vira uma sacerdotisa de Baal, um falso deus. E ela deixa o marido dela ali. Quando nós vamos lendo e estudando, você começa a entender que o livro, a essência do livro do profeta Oséias é falar para mim e para você, que existe um Deus. Esse Deus é o marido. Existe uma esposa, e essa esposa é Israel. E esse Deus que é marido, ele é fiel, ele é justo, ele é amoroso, e o amor dele é leal para com essa esposa. Por mais que Israel, que é a esposa, que se prostitui com outros deuses, que deixa o marido para buscar os amantes, porque ela fala que os amantes dão a ela tudo o que ela precisa, que ela quer, tudo que ela tem de melhor foram os amantes que deram. Não, tudo que ela tem de melhor foi Deus que deu. E esse livro de Oséias vem falar sobre esse amor leal de Deus, que independente da nossa infidelidade, de buscar as coisas desse mundo, deixando Deus de lado, ele permanece fiel à sua noiva, à sua esposa. Ele é um Deus fiel e amoroso. Quando você estuda o livro todo, Deus fala com Oséias, olha, vai lá, a sua esposa, ela está sendo vendida como escrava, vai lá, compre-a, trate com amor, leve ela para casa, ame-a, cuide. Ele, eu vou fazer isso? Vai. Por quê? Porque eu faço isso. Eu sou o Deus fiel e zeloso, que cuido da minha esposa, que limpa as feridas, que sara. Independente, às vezes, de nós adotarmos outros lugares do nosso coração, que não seja um lugar que só pertence a Deus. Às vezes, queridos, nós buscamos tantos interesses nossos, que nós não percebemos que isso é uma idolatria. E muitas das vezes a idolatria, ela cega a gente. Nós estamos idólatras porque nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para estar na casa aqui do Senhor, orando, louvando. Nós não temos tempo de fazer uma visita a um amigo que está precisando. Nós não temos tempo para orar com alguém. Nós não temos tempo para ler a palavra. Nós não temos tempo de ter nosso tempo de devocional ali com Cristo. Mas nós temos tempo para outras coisas. E muitas das vezes essas outras coisas se tornam uma idolatria dentro do nosso coração. Nós deixamos de ser fiéis a Cristo. E Ele permanece fiel a nós. Permanece cuidando de nós. Amém? Tem um salmo aqui que eu quero ler com os irmãos. Salmo 89. Esse Salmo 89, eu gostaria que vocês estivessem... O Rafael colocou aqui, né, Rafael? Rafael está colocando aqui. Mas, se você está com a sua Bíblia, pegue, abre, leia. Não distraia a sua atenção na leitura. Às vezes você fala assim, eu vou ler em casa. E em casa, às vezes, você não lê. Esse salmo, ele é um salmo que está falando da fidelidade de Deus, de canto a canto. Do primeiro versículo ao último versículo, fala da fidelidade de Deus para conosco. E nós vamos ler alguns versículos aqui.
Leia com atenção, medite nisto. Salmo 89, nós vamos ler versículo 1 e 2. Olha, cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmastes os céus a tua fidelidade. Queridos, cantar o amor de Deus, falar com o Senhor, nós estávamos aqui agora adorando Ele, falando que Ele é um Deus que não falha em nada, que o amor dEle é perfeito por nós. Na hora do nosso louvor, na hora da nossa adoração, em que nós estávamos pensando? Às vezes nós estamos aqui, a nossa boca está falando o louvor, mas a nossa mente está longe. Não é isso que o Salmo está falando. O Salmo está falando que o salmista diz que ele vai cantar para sempre esse amor do Senhor. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, mas nós estamos porque te amamos, estamos aqui buscando a tua face, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos trouxe. Estamos aqui, Deus, porque a fidelidade do Senhor nesse dia, em cuidar de nós, em cada segundo da nossa vida, nos trouxe aqui. Cantar este amor leal de Deus. Falar para Deus aquilo que Ele já sabe que Ele é. Mas é isso que o salmista está fazendo. Esse salmo é um diálogo de Deus com Davi. E Davi falando para ele, Senhor, nos céus a tua fidelidade, nos céus a tua fidelidade. Tudo aquilo que nós estamos vendo, nós contemplamos um pôr do sol e nós falamos que se houve um pôr do sol, queridos, é a fidelidade de Deus nos permitindo ver esse pôr do sol. Porque se Ele não permitir, não veremos. Muitas das vezes nós falamos que Deus é fiel. Diante disso aqui, diante do amor dEle, diante do cuidado dEle, mas será que nós somos fiéis a Ele quando algo não tão bom assim acontece? Será que nós conseguimos falar que Deus é fiel diante de uma situação que aconteceu que não trouxe nenhuma alegria ao seu coração? John Piper, ele conta uma história de ficção no livro dele de fidelidade, e ele está dando um exemplo para a gente de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Que Jó perdeu tudo que ele tinha, mas Jó continuou adorando a Deus. E nesse pedaço da ficção que ele conta, ele fala que um homem, ele conseguiu um carro muito bom. E quando ele conseguiu aquele carro, ele falou, glória a Deus, conseguiu um carro, Deus é fiel. E ele conseguiu marcar uma viagem com a família dele, com a esposa, com o filho. E ele disse, glória a Deus, nós vamos descansar, nós vamos ter férias. Deus é fiel. Ele pega o carro, sai de viagem. Mas, no meio do caminho, um caminhão passa para a contramão, bate de frente com esse carro. E esse carro tem vários capotamentos. E esse homem lá dentro, Todoardo, quando ele acorda, ele olha para o lado, e a esposa dele está morta. Quando ele olha para trás, o filho está morto. E aí ele deixa uma pergunta no livro. Será que esse homem conseguiu falar nessa hora que Deus é fiel? E ele faz essa introdução para dizer que quando os servos de Jó chegaram até a ele para dizer, Jó, os seus filhos estão mortos. Jó fala, olha, Deus deu, Deus levou. Bendito é o nome do Senhor. Jó consegue, naquele momento, glorificar o nome do Senhor, declarar em louvor o que nós acabamos de ler, falando da fidelidade de Deus, numa situação difícil. Quando a gente está lendo essa ficção, dá até um embolo na garganta, não dá? Porque é algo que a gente consegue lidar assim fácil? Claro que não, queridos. Claro que não. Eu não gosto de ver um filme e o final dele triste. Eu não gosto disso. Vocês gostam? Eu tenho uma raiva desse negócio de que a pessoa boa, maravilhosa, morre no final. Não gosto desse negócio. Eu gosto de final que você saca logo do início. Vai ficar com ela e tal, às vezes você é feliz para sempre. Por quê? Porque é filme, é ficção. Não é vida real, né, gente?
Na vida real já tem essas coisas já. Então, na hora que eu estava lendo esse livro, essa ficção, eu falei, ai, meu Deus, o senhor sabe que eu não gosto dessas histórias, mas o que o senhor está tratando comigo? Filho, eu estou tratando com você a minha fidelidade. Filho, eu estou tratando com você que o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que tira, Ele é fiel. Então, tem essas coisas, sabe, que Deus trabalha dentro da gente. Deus conhece a gente. Ele sabe que a gente é pó. Deus sabe quando eu sento ali, estou vendo um filme, só acontece coisa ruim, eu já mudo, não assisto mais. The Walking Dead não consigo assistir, que trem de trem lá, de morte, eu não consigo ver aquele negócio. Gente, eu gosto de filme assim, sabe, de só coisa boa. Hã? Não, filme não pode ser com ação, mas tem que acontecer só coisa boa. O cara bom tem que ficar com a menina boa, e tem que ficar coisa boa, e tem que realizar, e tem que ir, tem que acontecer. É filme, ele precisa ser desse jeito, é? Tem filme que a gente assiste, chora um pouquinho também, não é? Mas o que Deus quer tratar conosco é dizer assim, filha, esse final aí, que você está vendo, que é uma morte, eu estou vendo vida. Filha, esse acidente que você só consegue ver o acidente, você não consegue ver a minha mão, recolhendo a minha filha, recolhendo o meu filho, porque eu sou fiel, permaneço fiel. Nós fazemos muitas perguntas, muitos questionamentos, mas, queridos, Deus não vai responder muita coisa. E nós não estamos aqui para dar as respostas. A Bíblia fala, nós falamos. A Bíblia não fala, nós nos calamos. Não adianta a gente querer ir além daquilo que a Bíblia está falando. Porque Deus não é fiel à minha palavra. Deus não é fiel ao que eu estou falando. Vai dar tudo certo, vai ser resolvido. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus, Ele é fiel àquilo que Ele está dizendo. Aí sim Ele é fiel. Olha aqui, tem uma passagem bíblica. Antes da gente continuar aqui em Salmos, lá em Êxodo, queria ler. Êxodo 34. Êxodo 34, eu quero ler. Vou marcar aqui, que depois aponta uma bagunça que vocês não sabem. Êxodo 34, versículo 6. Podemos ler? E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Nós acabamos de conhecer mais quem Deus é nesse texto. Vamos ler de novo, olha. E passou diante, proclamando, Senhor, Senhor, Deus o quê? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Isso, gente, é para alimentar a nossa fé nesses dias difíceis. Isso é para alimentar a nossa fé nesses dias que nem tudo vai acabar tão bem assim, viu? É para você lembrar, mas o meu Senhor continua compassivo. Ele continua misericordioso, continua paciente, continua cheio de amor e de fidelidade. Meu Senhor está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha casa, Ele está cuidando. E esse cuidado dEle é um cuidado com amor leal. Ele é fiel em cumprir a tua palavra. Ele é fiel. Em Juízes 20. Deve ser 20 mesmo. Juízes, eu marquei aqui, mas eu já perdi ele. Depois que eu achar, eu leio. Mas em Juízes está falando da fidelidade de Deus com Moisés, com Josué. Falando ali não é Juízes, não. É Josué. Oh, glória a Deus, obrigada, Espírito Santo de Deus. Juízes, gente. Josué 21, 45. Josué 21, 45.
a fidelidade de Deus ali com Josué. Ele fala assim, olha, de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se, olha, Deus maravilhoso, Deus fiel, que cumpre a tua palavra. Tudo que ele falou com Josué, ele cumpriu, ele fez acontecer. Vamos voltar lá em Salmos 89. Nós vamos ler agora 13, 14 e 16. 13, 14 e 16. Faça a leitura. Enche o seu coração dessa verdade. Saia daqui hoje, sabe? Essa certeza impregnada dentro de você. Senhor, mesmo eu sendo infiel, mesmo eu sendo falha, pecadora, errando, mesmo fazendo as más escolhas, mesmo, Deus, naqueles momentos mais difíceis da minha vida, mais sombrios da minha vida, mesmo naqueles momentos onde a minha fé está sendo dolorosamente provada, mesmo nesses momentos, o Senhor continua fiel, cuidando de mim. No versículo 13, olha aí, o teu braço a tua mão exaltada é tua mão direita. Olha, a retidão são o quê? Os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Então, nós somos esse povo feliz, porque nós escolhemos andar na presença do Todo-Poderoso. Nós escolhemos andar diante de um Deus que é onisciente, Ele está aqui, queridos. O nosso Senhor está aqui, nesse momento. Nesse momento, Ele olha aquele gemido mais inexprimível. Porque às vezes nós estamos aqui no culto, mas nós estamos preocupados com alguma coisa. Nossa mente está acelerada. E Deus está aqui conosco, trazendo resposta daquilo que você está achando tão difícil para decidir. Ele te dá ali e fala assim, filha, faz isso. Esse é o nosso Senhor, que vem com essa mão forte, com essa justiça, com esse amor leal, esse alicerce dele, em passar aqui essa noite, e a ciência dele, porque ele é onisciente, olhar o que nós estamos pensando, fazendo aquilo que apraz a ele dentro de nós, porque a palavra dele não volta vazia jamais. Esta palavra aqui, ela está remoendo dentro de nós, ela está fazendo, crescendo dentro de nós. Esse nosso Senhor. Agora vamos ler o 24. A minha e o meu vai fazer o quê? E pelo meu nome, o seu. Então, o Senhor está dizendo que a fidelidade dEle, o amor dEle, vai acompanhar a gente. Nós temos essa certeza que o amor de Cristo, a fidelidade dEle, a misericórdia dEle, estará conosco todos os dias da nossa vida. A misericórdia dEle se renovou esta manhã. O amor dEle sobre nós, a fidelidade dEle sobre nós. Muitas vezes nós ficamos ansiosos com alguma coisa, preocupados com alguma coisa, preocupados com o amanhã, ansiosos com o amanhã, sendo que o amanhã pertence somente a esse Deus que vai estar lá, em amor, em justiça, em misericórdia e em fidelidade. Esse amanhã que a gente está preocupado aqui, o que fazer, como não fazer, o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai, o que eu faço, para onde eu vou, meu Deus, o que eu vou fazer, ele já está lá amanhã, porque o amanhã só vai existir se ele estiver lá mesmo, se ele não estiver, não vai ter o amanhã. Mas se amanhã estiver, certamente, como nós estamos aqui hoje, queridos, se o amanhã existir, certamente, como nós estamos aqui hoje, Deus estará lá, com o seu amor leal por nós, com a misericórdia dEle renovando sobre as nossas vidas, com a justiça dEle.
certamente Ele estará. É isso que Ele está nos dizendo. E nós cremos? Cremos. Nós estamos reunidos aqui porque nós cremos. É a fé, queridos. Sem fé, impossível agradar a Deus. Impossível. Então nós cremos que amanhã, por pior que seja o amanhã, talvez uma má notícia, talvez algo difícil para resolver, quando você acordar, você vai falar, isso aí está difícil. Mas a fidelidade de Deus está comigo. O amor dele está comigo. A misericórdia dele está aqui. A justiça dele está aqui comigo. Por isso eu posso ir, porque ele já está indo à minha frente, preparando todo o meu caminho. Isso é o que a Bíblia diz. Então, a fidelidade de Deus é em cumprir essa palavra. Não é em falar o que eu estou falando. Eu estou lendo o que a Bíblia está dizendo. Portanto, o nosso Deus é fiel e justo para cumpri-la. Amém? Glória a Deus. Versículo 30. Se os seus filhos abandonarem a minha lei, não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e mandamentos, violarem os seus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara, ele vai fazer o quê? Castigar. O que ele vai castigar? O nosso pecado e a nossa iniquidade, com açoites. Mas olha o 33. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Queridos, eu estou lendo um livro que chama Os Atributos de Deus. A.W. Pink, não sei se vocês conhecem. E ele fala sobre essa vara de Deus, esses açoites do Senhor, em nos disciplinar, em nos corrigir, quando nós estamos fora do trilho. Porque, às vezes, queridos, nós fazemos umas escolhas que não condiz com a palavra de Deus. Erramos, falhamos e pecamos. E Deus vem, traz uma correção para nós. Mas essa correção dele em nos disciplinar é a fidelidade dele, em cuidar de nós com o amor leal dele. Se ele está falando que nos ama com um amor leal, ele tem que ser fiel a isso, não é? Porque ele é fiel. Então, como ele vai deixar um filho que ele ama, um filho que ele tem misericórdia, ir andar num caminho tão tortuoso, andar num caminho de morte e de destruição? Ele vai deixar? Ele é pai amoroso. Só que ele tem a forma dele de corrigir. E isso não tem como a gente escolher, né? Mas a palavra fala que ele vem com a vara para nos disciplinar. Mas ele fala que o amor dele estará conosco. E muitas das vezes, queridos, essa correção de Deus, essa disciplina de Deus, até apruma o corpo da gente. Porque tem hora que a gente está fazendo tanta coisa que não deve, tanta coisa, e você acha que está tudo certo. Está tudo certo. Aí Deus chega e fala, não está muito certo, não. Puxa o seu tapete e fala, agora apruma o corpo, que você estava errado. Ler a palavra de Deus, sabendo que Ele é esse Deus. Olha, Ele é esse Deus que com vara castiga o meu pecado, a minha iniquidade, com açoites. Mas jamais Ele vai afastar de mim, porque Ele me ama com fidelidade. Entendendo que Deus é esse, Deus fiel. Independente do meu pecado, do meu erro, da minha falha, Ele vai estar comigo. Amém? E, para encerrar, eu gostaria de falar que Jesus Cristo fez por nós. Foi a prova maior da fidelidade de Deus, não é? Lucas 9, 51, fala que Jesus, Ele foi de forma resoluta para Jerusalém. Marcos 10, 31, vai falar do que ele foi fazer lá. Em Lucas, ele fala assim, olha, gente, com os discípulos, vamos para Jerusalém?
E os discípulos falam, vamos. Mas o que nós vamos fazer lá? Em Marcos 10, 31, vai falar o quê? Vamos lá porque eu vou ser açoitado. Vamos lá porque eu vou apanhar. Vamos lá porque eles vão colocar uma coroa de espinho em mim. Vamos lá porque eu vou sangrar. Eu vou ser pendurado no madeiro. Vamos lá porque eu vou dar a minha mão e eles vão me crucificar. Vamos lá porque convém eu morrer por cada um de nós, para que hoje nós estamos aqui e temos a vida eterna. E ele foi para lá de forma resoluta, sem dúvida, sem nem questionar a Deus. Vamos para Jerusalém. Para quê? Para salvar o meu povo, para libertar o meu povo, para perdoar os pecados do meu povo, para morrer na cruz pelo meu povo. Pedro e Paulo diz que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Nós somos esse povo que Jesus morreu na cruz por nós. Nós somos esse povo que Jesus morreu lá para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Nós somos esse povo aqui que Jesus fala na palavra dele, olha, estou com vocês. Quando? Até quando o Senhor está conosco? Até a consumação dos séculos. Como é que o Senhor está com a gente todo dia? Em fidelidade, em misericórdia, em amor, em justiça. Senhor, é assim que o Senhor anda com a gente todo dia? É assim. Jesus esteve aqui. Jesus não buscou fama, riqueza. Jesus procurou salvar a minha alma e a sua alma. Foi isso que ele fez. Queridos, quando essa verdade, quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente tem esse relacionamento com Jesus, de conhecer esse Jesus que ele fala que ele não tinha onde encostar a cabeça para dormir. Esse Jesus que fala para um jovem rico, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Esse Jesus que não fazia questão do dinheiro, da fama, de nada. Esse Jesus veio para ir de forma resoluta para Jerusalém, para nos salvar. E nós, o que nós temos feito de forma resoluta para sermos fiéis a Cristo? Como nós temos vivido? Como? Que nós possamos fazer assim como Jesus, de forma resolutamente. Vivamos de uma forma a glorificar o Senhor. No nosso Senhor, queridos, não há mentira, não há engano, não há sombra sequer de falsidade. Não há isso. E nós temos que ser semelhantes a Ele. Então, nós também não podemos falar a mentira. Nós não podemos enganar. E não pode ter em nós sombra de falsidade. Difícil? Muito. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco para nos capacitar, para nos ajudar, dia após dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigada por tua presença.